uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilão.tv tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Em pleno mês da criança, há pais e encarregados de educação que colocam seus filhos em trabalho infantil. Entre vários pontos em que este fenômeno ocorre, o posto administrativo de Maluvane, distrito de Guvuru, faz parte da lista. É o caso dessas crianças que, no lugar de estarem na escola ou nas suas casas a se prevenir do novo coronavírus, têm passado o dia nos mercados, onde fazem pequenos negócios a mando dos seus pais e ou conhecidos. Vende banana. Quem te manda? Mamãe. Todos os dias você vem aqui no mercado vender bananas? Sim. O que é que faz aqui no mercado? Estou a vender Está a vender o quê? pipocas frozes. Está a trabalhar, são coisas da sua mãe, do seu pai, da sua tia? Estou a trabalhar coisas da minha professora para apanhar dinheiro de cadernos. Estou a vender ovo com froze, bolacha. Desde quando a fazer esse trabalho? Março. Está a trabalhar ou são coisas da sua mãe? Estou a trabalhar. Quantos meticais recebe? 800. 800 meticais por mês? Sim. E o que é que faz com esse valor? Comprar caderno. Mas o quê? Canetas. Apesar de conhecer algumas medidas de prevenção da Covid-19, as chamadas flores que nunca murcham, segundo as palavras de saudoso primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, nem máscara de proteção facial portam quando se fazem aos mercados, locais com maior aglomerado de pessoas. Cadê máscara? Estou em casa. Não tem medo da Covid-19? Não. Mas você sabe que existe Covid-19. Sim. O que é que faz para poder se prevenir? Para usar máscara. Você usa? Esqueci em casa da professora. O que é que você faz para se prevenir da Covid-19? Usar máscara. E agora, por que é que não usaste? As declarações de crianças que passam os seus dias fazendo negócios a mando dos seus familiares. Refere-se que esta situação é visível um pouco por todo o país e tem como principais vítimas crianças órfãs e abandonadas pelos seus pais ou encarregados de educação. Mulheres em Vilanculo quebram os mitos e formam-se em diversas áreas de saber fazer, tidas como exclusivamente de homens. São mulheres que decidiram se formar nas áreas de canalização, pedreiro e ladrilharia, cursos que há muito tempo eram conhecidos como exclusivamente de homens, mas que as nossas entrevistadas decidiram provar o contrário. É o curso de ladrilhador. Aqui aprende-se muito, rebocar, como montar tijoleiras, montar azulejos e também aprende-se montar pavéis. Sim, com a oportunidade de que não ter condições para estudar e também para aprender mais da sabedoria do mundo. Sim. Depois da formação, gostaria de ter um estágio importante para mim que poderá ajudar a mim e dará o pão de cada dia. Não, esse curso aqui, mesmo mulher, mesmo homem, pode fazer. Já vi com meus próprios olhos. Sim, estou preparada. Sim, muito bem. Está a fazer que curso aqui? Pedreiro. Por que escolheu esse curso? Quis me tornar diferente, né? Queria fazer algo diferente de outras pessoas. Aprendemos a construir. Aprendemos a marcação dos pilares, marcar fundações, início da casa. Com betão também fazemos. E como exemplo da casa sai, estou preparada. Sim. Eu estou a fazer o curso de canalização. Na canalização nós aprendemos como instalar os canos para alimentar as casas de banhos, canalização de gás, montagem de banheira, de sanita, entre outras lojas sanitárias. Esta aqui é uma instalação dupla inglesa. É uma instalação dupla inglesa porque
alimenta mais de uma casa de banho. Esses canos aqui é possível com que nós possamos furar a parede, como podemos ver aqui. Nós furamos aquela parede para que possa alimentar daquele outro lado uma outra casa de banho, uma WC, uma cozinha, entre outras. O que lhe motivou a abraçar este curso aqui? Eu quis fazer esse curso, eu quis seguir e eu amo ser canalizadora. É uma solução, pelo menos para mim. Está preparada então para o mercado de emprego? Eu estou preparada, estou pronta. As nossas entrevistadas instam as demais mulheres a quebrarem os mitos e formar-se nas diferentes áreas do saber fazer. É muito mais para raparigas que esse curso é muito fácil. Não é tão difícil, é bem fácil. E que quero incentivar também que elas podem conseguir fazer o que os homens têm. Para quem diz que o curso de educação civil é para homens, estão enganados. Sim, estão enganados porque eu consigo carregar bloco, faço assentamento, alinhamento também e consigo fazer. Gostaria de avisar as minhas colegas que estão em casa e que estudar sempre é bom, aprender tudo que meu formador me aprendizou, deixei na minha mente e que ficarei com ele e que será o meu viver de sempre. Eu aconselho as mulheres como eu, a visitar o centro, muito mais para se informar neste caso. Eu aconselharia que fizesse o curso da canalização, porque as mulheres têm aquele receio de dizer, não, eu não consigo, mas é possível sim, tudo é possível. O Hospital Rural de Vilanculo reporta casos de intoxicação medicamentosa devido à automedicação. Mesmo sem avançar os dados, o diretor clínico do Hospital Rural de Vilanculo, Graciano Banzi, deu a conhecer que nos últimos dias cresce o número de cidadãos que não se aproximam à unidade sanitária em casos de enfermidade. E, de acordo com os sintomas, automedicam-se, provocando assim problemas de saúde, com destaque para a intoxicação medicamentosa. A automedicação é a ingestão de medicamentos ou ato de ingestão de medicamentos sem uma prescrição ou sem uma orientação médica. E muitas das vezes os casos que nós temos tido é da toma, sobretudo, de medicamentos como o cotrimoxazol, que provocam muitos efeitos adversos. Depois que os utentes vêm, é claro, quando chega a unidade sanitária, sempre a tendência é de que foi prescrito, mas quando a gente pede a receita, muitas vezes o paciente não traz a receita. Já temos tido esse caso. Banzi avançou, por outro lado, os problemas de saúde que podem ser causados por uma medicação não prescrita por um profissional de saúde. É que há um risco de haver intoxicação de medicamento, porque está a tomar um medicamento sem a dosagem correta. Esse é um dos principais riscos. Depois pode ter problemas do fígado e outros órgãos importantes. E outro problema pode ter uma situação de interação medicamentosa. Vamos supor, eu sou um doente hipertenso, estou a tomar já uma medicação de hipertensão, por aí adiante. Depois está com uma gripe ou uma outra patologia, então vai à farmácia, compra outros medicamentos. Então, tomar medicamentos de hipertensão mais alguma patologia sem uma orientação médica, que não sabe quais são os efeitos adversos daqueles medicamentos, podem agravar a situação daquela doença de base que a pessoa já tinha há muito tempo. Graciano Banzi apela à população em geral a aproximar a unidade sanitária em caso de enfermidade, de modo a evitar a intoxicação medicamentosa. O Conselho de Ministros, reunido na sua 19ª sessão ordinária, apreciou e aprovou a resolução a ser submetida à Assembleia da República, que ratifica a adesão de Moçambique ao protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos. Os seguintes diplomas a submeter à Assembleia da República. A resolução que ratifica a adesão de Moçambique ao protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos, relativos aos direitos dos idosos em África, assinada no dia 31 de janeiro de 2016 em Addis Abeba, Etiópia. A resolução que ratifica a adesão de Moçambique ao protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos, relativos dos direitos das pessoas com deficiência em África, assinado no dia 29
de janeiro de 2018, igualmente em Addis Abeba, Etiópia. Os protocolos supramencionados constituem instrumentos jurídicos internacionais vinculativos que consagram, entre vários direitos, o reconhecimento dos direitos fundamentais das pessoas idosas e com deficiência, bem como exprimem o compromisso dos Estados-parte em proteger os direitos inerentes e eliminar todas as formas de discriminação com base na idade e na deficiência. A resolução que ratifica o Tratado de Marrakech, assinado no dia 27 de junho de 2013, em Marrakech, Marrocos. Este Tratado de Marrakech é um instrumento jurídico cujo objetivo principal é assegurar que as pessoas com deficiência visual tenham acesso ao texto impresso e acedam aos livros publicados, e incide ainda sobre as exceções aos direitos de autor que permitirão a livre produção e distribuição de obras em formato acessível no território das partes contratantes e o intercâmbio transfronteiriço desse formato sem impedimento. Foi aprovado também o Decreto número 26/2010, de 14 de junho, que aprova o regulamento das taxas rodoviárias. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que revê, o Decreto número 26/2010, de 14 de julho, que aprova o regulamento das taxas rodoviárias. O decreto estabelece as taxas rodoviárias aplicáveis aos veículos ligeiros de matrícula estrangeira, com vista a consignar as receitas provenientes das taxas cobradas à manutenção e conservação de estradas. No caso, referimos-nos às fronteiras de Mandimba, na província de Niassa, à fronteira de Milange, na província da Zambésia, as fronteiras de Zobwe, Xuxumano, Caçacatiza e Calomwe, na província de Tete, a fronteira de Machipanda, na província de Manica, e igualmente as fronteiras de Namacha e Goba, na província de Maputo. Importa referir que foi também aprovada a informação relativa às comemorações dos 60 anos da Ilha do Ibo, a terem lugar no dia 24 do mês em curso. Ainda no Conselho de Ministros, o Governo, através do Ministro da Saúde, saíram duas recomendações com vista a atrasar a ocorrência da terceira vaga da Covid-19, que passam a ocorrer no país. No contexto dessa análise, foi constatado a ocorrência de uma terceira vaga em muitos países a nível global, e já ocorre uma terceira vaga em mais de 11 países no nosso continente. Esta terceira vaga, em alguns casos, ela resulta ser mais severa que a segunda vaga em termos de número de casos, número de internamentos e de óbitos. Nessa perspectiva, e considerando que a prevenção e o atraso de ocorrência de uma terceira vaga no nosso país é uma responsabilidade coletiva de todas as forças vivas da sociedade moçambicana, incluindo o governo, a sociedade civil e todos os outros intervenientes nesse processo, o governo recomendou duas estratégias principais. A primeira, a necessidade do nosso concidadão, dos moçambicanos, entenderem que é através do reforço das medidas de prevenção do Covid-19 que, de forma conjunta, nós poderemos atrasar não só a ocorrência, mas também diminuir o impacto da terceira vaga que eventualmente possa ocorrer no nosso país. Recomendou igualmente ao setor de saúde para criar todas as condições técnicas, incluindo recursos humanos, para uma resposta adequada a uma eventual ocorrência da terceira onda no nosso país. O país ainda não tem resultados das amostras enviadas para o exterior, mas neste momento a designação da doença passa a receber nova nomenclatura. Em relação à testagem ou genotipagem de amostras que foram enviadas ao exterior, devemos entender que o processo da genotipagem é extremamente lento. A maior parte dos laboratórios deve testar cerca de 20 a 40 análises por dia. Portanto, é um processo moroso. Razão pela qual nós ainda não temos os resultados das amostras enviadas para a testagem. Não se diz já a variante indiana,
as variantes foram classificadas pela OMS pelas letras do alfabeto grego e a variante, aquela descrita no Reino Unido, por exemplo, é alfa e a indiana é delta. Portanto, a partir de agora devemos usar esta denominação das variantes com base no alfabeto grego. No que concerne a participação de empresas privadas na aquisição de vacinas, o governo decidiu. O governo decidiu que, em virtude da impossibilidade do setor privado adquirir vacinas, devia-se estabelecer uma plataforma comum envolvendo as empresas do setor privado e o governo para a aquisição coletiva dessas vacinas. Até o dia 31, nós tínhamos mais de 350 empresas que aderiram ao processo e todo o contributo que já foi depositado nas contas do Banco de Moçambique dava para cerca de 500 mil doses de vacinas adquiridas pelo setor privado, juntamente com o governo, e eventualmente dessas 500 mil doses, a decisão das empresas, de acordo com o acordo inicial, 120 mil doses seriam para serem usadas pelo governo e o remanescente seria para utilização do setor privado. Importa referir que nos últimos 3 dias tende a subir o número de internados pela Covid-19.